Boa noite! Estamos aqui, Luciana Hope e eu, fazendo mais uma Soma Live. É um momento de discussão, reflexões e até para desmistificar o que é essa soma, essa somaterapia, essa somatologia, né? Então isso é muito legal, a gente começar a falar e explicando um pouco mais, deixando mais simples e mais fácil. E só vou ver se eu chamo a Luciana. Oi, Tioninha, que delícia você aqui conosco. E nós estamos aqui mais uma vez conversando a respeito de Soma Live, a respeito do fundamentalismo e somaterapia, não, Lu? Oi, boa noite, ó, Aninha, ó, não perde uma. É, que delícia, né? Eita, o assunto é bom hoje. Sim, sim, com certeza, com certeza. Porque afinal, como que você tá primeiro, Lu? E aí, tá bem? Tô bem, Feliz Páscoa, né? Páscoa. Feliz Páscoa atrasildo. É verdade, né? Mas tá valendo, Tá valendo, tá valendo. né? E hoje a gente vai falar Ah, um tema que é bem interessante, né? Um tanto polêmico. é, Lá, o Everton entrando, seja muito bem-vindo, que hoje falaremos um pouco da somaterapia versus fundamentalismo. Será que tem como se encontrarem? Não tem? E aí, Lu? boa pergunta. Depende, né? Depende de como você se agrega, né, a esses fundamentos. Tem uma coisa que é o fundamento e tem outra que é o fundamentalismo, que é o culto, né, Uhum. disto. Depende, tudo depende. Sim, isso é muito legal, né? Porque sai da rigidez, né, de algo tão quadrado, fechado, a gente sai da caixinha para pensar um pouquinho mais, né? Boa noite, Franco. Oi, Franco, te vi hoje de manhã. Muito bom. Fiquei pensando, né, como começa o fundamentalismo, né? Tu tem essa, o que que tu pensa disso? Eu fui para o fundamento, né? Primeiro, eu acho que a gente começa, pelo menos no meu pensar, foi a partir do fundamento de algo até teórico, muitas vezes, e que no soma, na somatologia, na somaterapia, é experimental, né? E é flexível, né? Através da somaterapia e no fundamental, no fundamentalismo, é algo rígido, palpável e que fica ali qualificando ou quantificando sempre, muitas vezes quantificando, para ser validado, né? Entrando num protocolo. E você? Exatamente. Fiquei pensando, por exemplo, qual é o fundamento das abordagens somáticas, né? Você é eutonista, eu sou educadora do movimento somático do BMC, né? Body Mind Centering, né? E eu acho que tem os fundamentos são comuns. Uhum. E o fundamento é, por exemplo, da fenomenologia, Sim. né? Do fenômeno, da existência, e que a gente não tem uma resposta precisa sobre os fenômenos humanos, que cada um é único, né? E as respostas também são para as mesmas coisas, são muito diferentes, né? São muito distintas, Uhum. né? E o respeito por isto e é baseado na experiência, né? Agora, o fundamentalismo é quando você tem uma
organização e uma única resposta para as situações da vida. E aí é isso que você coloca da quantificação, da qualificação. Sim, através de um protocolo, né? Que nada é único, na verdade, né? Então, isso é interessante. O quali, ele começa a trabalhar um pouco entre o corpo, mente, né? Ele começa a andar chegar até a trave, mas ainda não é o que as terapias somáticas fazem, né? Ainda tem algo individual, algo bem individual mesmo, né? Ecologicamente, né? A pessoa no ser ecológico, o ambiente onde ele está, tudo modifica, né? O momento que ele está, a história de vida que ele tem, tudo isso vai mudando, né? Vai modificando o ser, esse ser humano, esse ser único, indivisível. Aí tem uma coisa, né? Quantas respostas, né, a gente pode ter para uma mesma situação, né? Uhum. E tudo, né, nos atravessa. E se a gente não está atentos, né, a gente vai para o fundamentalismo, né? E eu acho que o ismo, né, supõe que você tem uma única maneira e você acredita nesta única maneira de responder sobre as coisas, né? E eu lembro, né, às vezes de professores, não, este é o correto. Uhum. Esta é a forma correta, né? Então, o seu quadril é assim, 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 né? Já vinha com a resposta, não me deixava descobrir. Eu acho que as abordagens somáticas permitem que a gente descubra, né? Uhum. E você ter uma outra resposta que talvez não seja que esse professor, né, ou qualquer terapeuta fale para você. Não, esse é o correto. Uhum. Então, esse é acho que um ponto de vista para onde a gente pode olhar, né, ampliar o nosso horizonte. Sim, e de que forma, né, você chega numa solução, né? De que forma você movimenta seu corpo, né, de uma forma padronizada, ou é algo que você, apesar do padrão, você faz do seu jeito, ou apesar de, né, de buscar um andar, né? Cada um tem um andar diferente, uma postura diferente, que dependendo da história que você tem, do momento que você está vivendo, o seu corpo reflete de forma diferente, né? Então, como que você vai atribuindo tudo isso para que você faça um movimento? Né, que, por exemplo, nas danças, né, no balé, por exemplo, existe um fundamentalismo lá, né, ele apesar de ser uma experiência experimental, não tão experimental, mas prático, né, ele tem lá todo um passo a passo. Então, de que forma você pode fazer, apesar de fazer a dança, o balé, quando você pode contrapor tudo isso para que você não se enrijeça, para que você não faça essas coisas certas ou erradas, né? Eu acredito que vem por esse caminho, né, também. Exato, né? Como que o balé, né? O balé pode se tornar fundamentalista na medida em que você quer que a pessoa faça daquele exato jeito, né? Que foi composto, né? Aquele passo, um tandi, né? Um grand jeté, né? Tem lá o passo, mas existem formas abertas do balé para você descobrir como é o tandi no seu corpo. São duas maneiras distintas de olhar, né? E também isso, claro, fundamentalismo, a gente pensa em fundamentalismo religioso, né? Porque uma religião, ela supõe um certo, um errado, e também de um ponto de vista moral,
né? Tem uma moralidade, né? Que vai pautando também as relações, onde você pode tocar no seu corpo, onde você não pode tocar, né? Veja, com quem você vai se relacionar, né? Tem um lugar muito moralista do comportamento, enquanto que a educação somática não julga. Sim. O não julgamento, né? E como você pode fazer uma rede, né? Para que nada seja certo ou errado, né? Porque existem caminhos aí, né? Eu trouxe o balé até porque entrou a Renata e ela tem uma linda Sim. escola de balé que é lindo de ver, inclusive, em Matão. Então, é muito legal, né? De repente, pensar mesmo fora da caixinha, como que pode fazer essa construção num momento extra, ou num momento, né, para que possa entender que a aluna ou o aluno possa entender como que funciona dentro do próprio corpo, né? Sentir todo esse movimento. São apenas sugestões. Não existe certo ou errado, né? E o interessante, por exemplo, que a somática traz para a gente é descobrir e construir, né? Então, se eu não consigo fazer essa perna de determinada maneira, né, como um grande penché lá no ballet, né? Um grande arabesque, mas como é que eu construo um movimento para isto, então? Eu acho que eu sinto que as abordagens somáticas coloca a pergunta de volta para você, né? Você acaba respondendo essa pergunta, né? Porque e o que você faz com essa dificuldade? A dificuldade todo mundo vai ter as suas, seja ela quais forem, né? Mas a educação somática diga, tá, então, né? Você tem essa dificuldade, o que você faz com isso? O fundamentalismo, eu sinto que não há espaço, já vem com a resposta, já Sim, tem uma resposta. eu acho que é esse o caminho mesmo. E o pessoal de casa, se quiserem complementar com algo, nada é certo ou errado, podem falar, dar seu depoimento, podem discordar, não tem problema, porque aqui é um papo aberto para que a gente possa refletir a respeito, para que a gente possa viajar, refletir e que a gente possa desmistificar tudo isso, né? Para que você vá entendendo qual o caminho que vai sendo seguido, né? Exatamente. Existem muitas maneiras de abordar o movimento, né, até a sua saúde mental, né, o corpo e mente nas abordagens somáticas estão totalmente ligados, né? Uhum. E o fundamentalismo, né, agora também a gente tem aí as pautas identitárias, né, eu acho que é importante a gente falar também desse assunto. Se transformou um pouco num fundamentalismo, porque já vem com uma resposta das próprias relações, né? É racismo, é o fascismo, quer dizer, parece que tudo ficou muito plano e achatado. Às vezes é mais do que isso. É isto, mas é mais do que isto, né? Então você tem muitas facetas, né? Você não tem relações unívocas, né, com as coisas, né? Nem tudo é racismo, nem tudo é racismo também, mas pode ser outras tantas coisas e respostas, né? E importante, eu acho que salientar que a maioria das abordagens somáticas, né, tem lá o Zen budismo também como que dá uma certa sustentação, né, para as práticas, né? Então um rio nunca corre no mesmo, né? O rio nunca é o mesmo, né? Não é a mesma água no rio, né? Ele vai fluindo todos os momentos. E tem Então a gente sabe que novas informações. vão acontecer, minuto a minuto, né?
é difícil da gente aceitar isso, porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil a gente, né, aceitar que é isso e pronto. Aí não, a gente fica menos exigido de pensar, né? Aí ele falou, a nossa identidade individual não cabe em um método ou um conjunto de regras fechadas. Exato. É muito Uhum. bom esse papo. Bom que tá gostando, fico feliz. Que aí a gente fecha muito as respostas, né? E só vê do mesmo jeito. E Uhum. aí não consegue sair muitas vezes de situações que às vezes são difíceis, porque você justamente está focado nessa mesma ideia que foi proposto para você, né? E o fundamentalismo, ele supõe ações fundamentalistas, né? Que tem um conjunto de regras morais e de comportamento, seja ele qual for, né? Ou linha, ou mesmo no meio acadêmico, uma linha teórica que você só pode, senão você vai ser outra coisa. Sim, sim. Ou, É pensar dentro da caixinha mesmo, né? Que é o fundamentalismo. E a nossa ideia é que você pense fora da caixinha, né? Para que você possa trazer possibilidades e ir e vir, por que não? eu, sei lá, eu fiquei pensando, né, que muito antigamente, né, a minha ideia que eu tinha sobre a biologia eram as respostas. Né, que as respostas, elas eram aquelas, Uhum. né? E aí, quando acontece uma exceção na, na própria biologia, né? A biologia varia, né? Você Uhum. vai ter exceções o tempo inteiro, às vezes mais exceção do que regra, e eu, né? Acho que e aí e não é errado, é só diferente. E aí você faz como, né? Porque você quer manter na norma, na normatização, né? Que a lei de Mendel dizia que x mais x vai dar 2x, xy vai dar xx, xy, né? Às vezes vai dar xyz. E aí o que você faz? É, é isso mesmo, né? E me fez lembrar, inclusive, na minha tese de doutorado, que eu falei sobre as origens da osteopatia. E é muito interessante, porque como eu fui descobrindo, né, o caminho que a gente vai percorrendo, né, no estudo fundamentalista, mas e as influências que ele tinha naquele momento da criação, um pouco antes. E ele em nenhum momento, nenhum documento dele, pelo menos todos que eu li, na autobiografia dele, diz que ele se baseou na medicina indígena. Qual autor? O Andrew Taylor Still, que é da osteopatia. Hum. E no Hum. momento ele falou que ele se baseou na medicina indígena. Por quê? Como que ele não se baseou? Ele ficou 20 anos tendo contato com eles, porque ele era missionário. Olha, Olha só, e aí ele fala muito da homeopatia, da alopatia, da massagem, de práticas, né, fundamentalistas. E que esse, por exemplo, ficou por debaixo do pano para que ele fundamentasse a osteopatia e validasse, né? Sem contar a questão religiosa e tudo mais, que isso eu não vou entrar em mérito, mas nessas ciências todas, como que era? Ele usou o magnetismo também, e que ele também coloca por debaixo dos panos. Então, olha só, como a gente vai observando isso, e vai vendo que as medicinas que não são fundamentalistas vão ficando por debaixo do pano, né? E as que são somáticas, vamos dizer assim, no nosso olhar hoje, né, fica lá guardada e tudo bem, não é bem explicado, não é bem falado,
apenas citado. E olhe lá, que a medicina indígena nem citado é. Alguns povos xamânicos dizem que adoecemos quando perdemos pedaços de alma. Olha, é isso. Veja, o fundamentalismo, o que a gente pode olhar, a maneira como a gente pode olhar, né, é quase do ponto de vista religioso, no sentido de que você perde a conexão também com o real e você passa a corresponder só aquilo, né? E quando sim, a ciência muitas vezes ela se baseou numa coisa extremamente determinista, explicável e formando métodos que são medidos, né? E a alma não se mede, né? Como é que a gente vai medir a alma? A alma é a alma, né? A gente não tem como quantificar, né? Aí ele fala, uma alma não cabe em uma caixa. Isso mesmo. Exatamente. Então, como que... Aí se tira tudo que tem de alma e que tem de subjetivo, que compõe uma prática, e fica só com o método duro. E isto, o método completamente duro, e aí sim fundamentalista, ele não funciona, ele começa a não funcionar, porque você tirou tudo aquilo que conecta com o sentido e que não perpassa pela metodologia. Uhum. A alma às vezes não é metodologia. E aí as pessoas dizem, o empírico. Né? Lembra que nós fizemos a live sobre o empírico e sobre o científico? Né? Tem a ver com esse lugar. Né? Por que o empírico vale menos? Vamos botar um parênteses aqui um pouquinho grande, porque o movimento antivacina, por exemplo, né? Aí entrou para um outro fundamentalismo. Não estou dizendo assim, tem pessoas que dizem, eu não vou tomar vacina por isso, por aquilo. Tudo bem, não tem fundamentalismo, etc. Mas tem um movimento que se impõe negando, ao mesmo tempo, tudo que foi descoberto desde os antigos cientistas, né, os antigos médicos, né, que entenderam que a vacina é um método seguro ao mesmo tempo, né, que ali é baseado numa coisa real também, e se você está com a imunidade baixa, também pelo ponto de vista emocional, a vacina te ajuda. E aí, né, veja, tem pessoas que não fazem vacina por outros motivos, não é dessas pessoas que eu estou falando. Às vezes a pessoa diz, prefiro confiar que os meus anticorpos... Eu falei com várias pessoas, prefiro confiar que os meus anticorpos vão me ajudar, vão me conduzir, né? A entrar em contato com esse vírus, né? Esses vírus e bactérias esquisitos, vai dar conta. Ok, mas agora, quando temos um movimento que impede outras pessoas de agirem, temos uma complicação, porque você tira a possibilidade do outro, não é? Enfim, fico um pouco pensando nisso. Sim, e possibilidades é a somática, né? A gente traz possibilidades dentro do que você tem, né, no exato momento, no presente. É estar no tempo presente, né? Isso também é bem interessante, é trazer lá, sair do automático para ir pro ser presente. Olha lá o Everton. O Dr. Pat Adams diz que tem remédios que curam e não cabem em cápsulas. E ele diz quando se refere ao amor, à amizade, às artes e etc. Perfeito. É isso. Então, né? Porque eu fiquei pensando também onde está o fundamentalismo, que muitas vezes é um fundamentalismo que ele não está baseado também no momento presente, nas coisas reais, né? Acabei de ler um texto agora, um pouquinho antes, né, de a gente começar aqui, eu estava lendo um texto que falava por que as artes
né, a gente tem um esvaziamento total das artes, né, por causa de um determinado fundamentalismo, né, de crenças que muitas vezes não estão calcadas no real, né, e que, como as artes propõem pensamento, né, te traz respostas e perguntas novas, né, e essa proposição nova dá medo. E o fundamentalismo, ele faz um papel, ele tem um papel em você, que é responder por você, né? Seja ele por um guru, né? Que o fundamentalismo também está lá, né? Em pessoas. Num guru como um João de Deus, que ao mesmo tempo que curou muitas pessoas, por outro lado, ele adoeceu outras, né? Então, o guru responde por você, uma ciência completamente endurecida também responde por você, e você só é um veículo, você não passa pelo seu crivo pessoal da sua experiência. Me faz refletir. Agora eu vou viajar total, né? Mas É para isso que a gente está aqui. faz parte, né? Mas, por exemplo, nas próprias artes da dança, né? Naquelas que a gente... aquelas que antigamente, graças a Deus, hoje está sendo mudada, que tinha que ter um estereótipo X para poder fazer tal dança, um estereótipo Y para fazer outras, e trazer agora, né, essa nova onda, tenho percebido, pelo menos em alguns lugares, que é possível, né? Você pode adaptar para que você faça qualquer pessoa, né? Mas eu acho que o alerta aí é que faça qualquer pessoa, mas que ela não se machuque, né? Porque a gente sabe também que, dependendo do físico, dependendo da modalidade, pode sim vir a se machucar. Então, para que ela possa trazer possibilidades de movimentos, para que ela faça o que está sendo proposto, né? E da forma que ela pode e consegue fazer no exato momento. Isso, exatamente. Então, acho que a ferida, né, o machucado está aí, né? E também depende qual é o profissional que vai dar aquela determinada modalidade, né? Como que ele vai dar, né? Porque dança sempre vai ter desafios também, Sim. técnicos, né? Também de maleabilidade pessoal de você, de se atrever às vezes, né? Ter a coragem, né? De fazer, né? Tem aluno, né? Tem os meus alunos, tem alguns alunos que brecam, né? Dizem, não vou fazer, né? Porque um movimento de uma pequena ida e volta para o chão supõe um risco muito grande, né? Então, se eu fosse a professora fundamentalista, não, você vai fazer agora, né? Mas como constrói esse lugar de encorajamento, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né, em qualquer lugar. E a outra questão é a técnica, métodos, eles não são duros, eles são um norte, né? Eles são um caminho, eles não são a verdade. E aí o que você vai encontrar nesse capim, você diz, esse capim aqui, isso aqui é legal, né? Você tem lá o seu norte, mas você não... Essa florzinha aqui, e você vai compondo também, e isso também é maturidade dentro de um caminho. Agora, o fundamentalismo não tem espaço para agregar, né? Senão só aquilo. Eu lembro de um professor meu de dança falando, agora essas novas técnicas de dança que dizem que é assim e que é assado, né, estão tirando o meu espaço de trabalho, porque o balé é a mãe de todas as danças. Aí eu me lembro que aquela frase para ele, né, que eu escutei,
eu achei muito complicado. Depois, quando eu fui estudar dança, eu disse, o balé não é a mãe de todas as artes. Ela é uma das Hum, artes que existem, né? E não é e não e ela não tem esse papel como de fundadora. A dança já existe desde que a humanidade nasceu. A dança, o movimento, né? Só uhum, que antes a gente não tinha separado o corpo e a mente, né? Aí, na medida em que a gente tira a mente, a religiosidade, sei lá o que, vira uma coisa, sim. né, dura. Criaram os métodos, né? Aí quantificaram. E aí tudo foi fragmentado, né? E essa é a ciência nossa. E que, claro que nós dando passos de formiguinha, acredito que o Everton também, e aí algumas pessoas que entraram aqui também, né, a gente dando passos de formiguinhas, trazendo esse novo movimento de integridade, de deixar, não integridade, é de deixar integral, né, de ser um todo, de corpo e alma, e que pode trazer possibilidades, né? Eu acho que isso é muito importante, poder trazer possibilidades dentro das suas limitações, né? Porque a gente tem limitações e tudo bem. E que movimento, apesar das limitações que eu tenho, hoje, neste momento, eu possa fazer um movimento. E de repente até libere essa limitação a partir de um novo movimento, né? Então, isso é muito interessante, olha lá. Eu desapontei todos os meus professores que tinham regras rígidas. Ainda bem. Sim, exato. Isso é interessante, né? Porque o Hum, fundamentalismo, como a gente comentou antes, ele não dá espaço para você também descobrir você ser você, né? Ele precisa de adeptos. E fundamentalismo religioso, né? Você não pode, de repente, né, ter outras qualidades também de outras entidades, né? hum, Eu, por exemplo, aqui, aqui em casa, né? Por exemplo, eu tenho o Buda, eu tenho um cartãozinho do Santo Antônio, eu tenho que eu vou colecionando coisas que vão me trazendo uma religiosidade que é interessante, né, que não é fixa, né, tem uhum, uma coisa ali, né, me traz uma paz, né? Enquanto que se você está numa religião muito dura, né, e que tem também, eu sei que as comunidades, né, eu lembro que eu sou de uma cidade de interior, então a religião era um lugar de encontro. E todos os vizinhos, né, sabiam quando você ia na missa ou não ia, né, hum. quando você o que você fez na festa no dia anterior, que bebeu demais e caiu bêbado, né? Quer dizer, tem uma vigília para que ninguém saia do grupo. Desconfie disso, porque isso daqui a pouco é importante a gente estar em comunidade, sim, Hum. né? Onde a gente se socializa, mas quando você enrijece num único pensamento, tome cuidado. Assim a dança. Eu lembro que o meu professor antigo dizia: se tu dançar com a fulana, nem me procura. Gente, temos uma variedade inteira. Eu vou procurar sim. Eu posso fazer aula com a fulana se eu tiver dinheiro, né? Porque agora o que pauta também é a grana. Fazer aula com a fulana, com a Beltrana, E por que não, né? Por que não trazer essas possibilidades, né? Exato, exatamente. Acho que temos aí bastante coisas para complementar, né? Assim, para pensar e pensar e repensar em casa, né? Para trazer todas essas possibilidades. Mas acho que agora. Ah, olha lá, o Everton. Lembrei de uma frase do Rubem Alves. Cheguei onde cheguei porque tudo que planejei deu errado. Perfeito.
É isso mesmo. Nada como, né, sair do protocolo para fazer o que é possível, né? E se deu errado, muda a trajetória e tudo bem, né? Isso é muito Eu mesmo me tornei porque sou um péssimo ator. imagina só. Eita, Então, nós. Bom, eu me tornei bailarina porque eu tenho duas pernas esquerdas, né? Gente, as pessoas indo para a direita, a Luciana indo para a diagonal esquerda, assim, ó. Né? então, aí Me me tornei tornei palhaço. Olha aí, tá vendo? possibilidade, saindo da caixinha e vendo o que Mel. pode. Oi, Deu, agora Lu, escutei. aí Voltamos. trazendo possibilidades, né? Que eu acho que isso é muito legal. O Everson tem trazido aí bastante possibilidades e a gente também, nessa parte somática aí, para trazer, é isso que a gente quer, que você veja essas possibilidades, para que você veja esses movimentos que te trazem de ir e vir. E tudo bem, né? É claro que você também pode ir lá, como a Lu fez também parte científica, aí eu fiz a parte científica, mas a gente fez também porque não buscar os fundamentos, não fundamentalismo. E é claro que a gente critica tudo isso também. E por que não? Porque a gente criou critérios, né? Não é crítica do nada, são critérios que a gente releva e que a gente, né, o que a gente sente para que a gente faça os movimentos que a gente acredita, né? Exatamente. Esse que é o ponto, né? Então, desconfie de ideologias, né? As ideologias, né? Tome cuidado, porque às vezes uma ideologia a gente acha que está se libertando, que está se encontrando, e no entanto a gente entra, né, para um lugar quase que, né, de seita. Então, tome cuidado, desconfie, né, das mesmas respostas. Né? Às vezes fica um pouco, como chama, diluído, né? Fica diluído, né? E como um senso de justiça, e quando você tá injustiçando outras pessoas, né? Então, às vezes, num ímpeto, né, de querer salvar o mundo, você acaba sendo o algoz, a pessoa que, né, que oprime as outras também, né? Sim. Tudo tem dose, tudo tem uma medida, né? A polarização política, a política também se torna fundamentalista, né? De um time do outro time de futebol, né? Fica, tá, né? Cuidado, né? Cuidado. E aí você transforma esse oponente só nisso, Uhum. um possível oponente. Só nisso, quer dizer, a pessoa não tem nada mais, só isso. Complicado, né? A pessoa ela é muito mais do que ela é, né? E isso é das abordagens somáticas. Tirar o radicalismo, né? Exato. É a possibilidade, é o conta-gota que a gente fala, né? É o micro para o macro e o macro para o micro, dando essas possibilidades, né? Possibilidades. Eu acho que isso é o grande desafio que a gente, né, vai na sociedade trazendo tudo isso. Né? Como a gente está nessa sociedade normalmente fundamentalista para que a gente possa encontrar a nossa criatividade, encontrar nosso movimento, encontrar possibilidades, né? É, né? As pessoas têm muito a oferecer, né? Novas possibilidades, novos caminhos. Fique atento, né? Às vezes, quando a gente tá distraído, é que o caminho aparece, né? Olha, eu nunca tinha pensado, né? De determinada maneira, né? Quando você está mais Uhum. centrado, né? Mais presente, e você relaxa, e aí a resposta vem lá para você, né?
sim, sim. Bem, vamos para a nossa vivência. Hoje és tu. Olha o fundamentalismo, fundamental. Tu tá impondo que sou eu. Flexibilizando isso. É algo que a gente, né, foi, não é? Possibilidades para as pessoas que estão nos vendo, ora ver. Experiência, Claro, ora tô brincando. vivência, olha lá. Trazendo oportunidade. Tô... Boa! Falando em oportunidades, então vamos fazer o seguinte. Faz assim né, um gancho assim com o seu dedo e você coloca lá no canto do olho, faz um movimento circular aqui, para dar clareza para o seu caminho, né, um pouquinho de relaxamento lá nos seus olhos. E aí arrasta lá abaixo, né, da sua sobrancelha, lá para fora, né? E vai de novo, né, nesse mesmo caminho. Qual é a sensação que você tem? Oh, comecei. Ah, vai lá para fora. E aí vai embaixo do olho. Sempre respirando, né? Sempre. Não é porque a gente presta atenção numa coisa que larga a outra. Uhum. Dá um tempinho aqui. Ainda não terminou a prática, mas é só para você dar uma pausa, né? As pausas dão clareza sobre o caminho. E você vai levar as suas mãos lá para a maçã do rosto. Você pode tocar o dedo indicador, né? Deixando as outras mãos como, ou as outras dedos como apoio lá para fora. Ah, que a gente está pegando o osso zigomático, né? Aqui da maçã do rosto. Ah, isso. E toca lá atrás das orelhas. Pode ser com todos os dedos ou o que você tiver aí disponível. Dando bastante clareza sobre o que você vai escutar, ampliar a escuta, escutar as coisas de forma diferente, tira você do fundamentalismo. E pega Uhum. aqui na parte superior. Toca aqui, puxa para cima um pouquinho. Aqui atrás a gente tem um monte de músculo. Tem três, um em cima, um no meio e um embaixo. Uhum. E puxa lá para fora. Agora vem aqui do lado e puxa lá para fora. Solta. E vai lá de novo, mais uma vezinha. Tudo lá para fora. E solta. E vai lá de novo. E solta. E por fim, toca aqui na lateral mesmo do seu nariz. Ampliando aqui o seu olfato, o seu paladar. Tudo isso vai ajudar você a ampliar essa escuta desse novo caminho. Isso.
E solta. Um pouquinho. Isso. E aí, por fim, toca aqui no seu ióide, né? A gente tem um ossículo aqui que prende a língua. Então você pode tocar ou assim, né, com espaço, ou assim. Veja o que é mais confortável para você. Vai para um lado, vai para o outro. Isso. E... E solta. Relaxa lá suas mãos. Expira. Veja como você se sentiu aí, ampliando seus sentidos. Espreguiça. Espreguiça, espreguiça. E o pessoal aí de casa, né, pode contar aí como é que foi experimentar isto, né? Uhum. E aí, gente, como é que foi? Como é que foi, Selma? Para dar um start. Foi prazeroso demais. Vi alguns pontinhos que eu falei, nossa, preciso cuidar mais, porque a gente acaba pulando, né, alguns pontos. Eu falei, opa, peraí. Aí eu cuidei, me amei e relaxei. Mas não relaxado, né? Presente, no estado presente. Bom, o colapso, né, faz com que você perca É, perca a prática, né? sim. E aí, como que a gente te encontra para fazer este tipo de prática e outras Então, mais? Me conte. conto, claro. Eu estou presencialmente na clínica, na Healing Studios de Terapia. Quem quiser seguir é @Healing Studios de Terapia. E tá lá um momento que a gente faz presencial, em grupo ou individual, né, que são sessões para que a gente possa assim trabalhar, muitas vezes para aliviar as dores, ou até mesmo para se autoconhecer, prevenir, né, tudo de bom. E online também, atendimento individual e em grupo. Tem um grupo de segunda e quinta, das 9h30 às 11h, que é delicioso. Há anos a gente trabalha juntos, então é muito gostoso. E a mentoria Evolution, que eu faço junto com o Luiz Burei, é onde a gente trabalha planejamento, gestão e a parte de humanas, que sou eu fazendo sobre as práticas somáticas, mas que você faça um autoconhecimento. Então, todas as aulas eu estarei lá para você absorver a teoria, depositando no corpo. A gente saiu da caixinha, porque planejamento todos dão, né, gestão todos dão, muitos dão, não todos, né? Mas como que a gente consegue fazer com que isso se conecte, né, para que você possa ter uma saúde melhor, para que você possa ter esse equilíbrio em todas as áreas. Então, esse é o nosso objetivo no Mentoria Evolution. Maravilha. E você, Lu? Então, eu tô na sala Pulsare online, né, terças e quintas. Na terça temos o grupo de estudos, do qual a senhorita faz parte, das 18 às 19h30. É um grupo bem gostoso online. E na quinta, dança e movimento somático, aí é muito mais movimento. Parênteses, no grupo de estudos, né, a gente tem a teoria com a prática, não é fundamentalista. Uhum. E na quinta
é dança em movimento somático, também online, das 18 às 19h30, e também os meus atendimentos individuais podem ser presencial ou online, é só me contatar e marcar. Na Casa Urânia, eu estou dando aula presencialmente às segundas-feiras, das 12h30 às 14h, e estamos querendo abrir uma turma na Pulsare presencial nas quartas-feiras, das 11 ao meio-dia e 30. Então, quem tiver interesse, né, também pode me buscar por aí. Ai, que legal. Então, se quiserem alguma informação, dúvidas, comentários, não se preocupem, pode mandar mensagem para a gente, que a gente responde com maior alegria, né, dentro do que é possível, claro. Mas a gente vai estar lá para responder para vocês. Se quiserem maiores informações, também estaremos lá para dar a informação muito mais direcionada para cada caso, né? Lu, Exato. obrigada mais uma vez, gratidão por estar aqui Obrigada. na live. Lembrando que a gente faz a cada 15 dias, às 18h30, sempre com assuntos em que vai se divergindo entre práticas somáticas e algo que só Deus sabe o que será. É verdade. Ai, muito bom que você gostou, Everton. Fico muito, muito feliz. Aninha, que Também. delícia você sempre aqui Muito bom. conosco. Todos que estiveram aqui e que vão assistir também com a gente. Um grande beijo. Um grande beijo. Beijo, até. Até.